O YouTube está apagando e desmonetizando canais, alguns imensos, e foi uma medida que começou alguns dias atrás, porque tem havido muitas denúncias de canais que seriam voltados para crianças, né, ou canais infantis, que têm conteúdo impróprio, algumas vezes conteúdos absurdos, né, como tortura, como violência, como exposição sexual, ou até assédio e constrangimento. Então, a presidente do YouTube essa semana divulgou que eles vão contratar muito mais moderadores humanos, né, para fazer isso, porque eles já mudaram o sistema automático do YouTube para poder verificar esse tipo de conteúdo automaticamente e saber o que é impróprio para criança ou não. E agora vão contratar mais moderadores para verificar manualmente o conteúdo. Parece que quase 30 mil pessoas vão ser contratadas para isso. Alguns dias atrás, o canal do Cauê Moura, que é um dos maiores canais de comentário do Brasil, se não for o maior de todos, foi apagado, mas logo depois foi restaurado, né? Então foi um erro, provavelmente. E agora, dias atrás, um outro canal grande também, com mais de 1 milhão de seguidores, chamado Kai Vlogs, também foi apagado, aparentemente porque ela fez um vídeo simulando um sequestro, simulando ataque de haters. Então seria por causa disso. O canal dela não foi restaurado ainda, não sabemos se vai ser restaurado ou não. Ou seja, o YouTube agora está mirando canais grandes mesmo, canais que, sabe, tem um público imenso, muitos deles crianças, e que tem conteúdo impróprio. Já está fazendo isso em outros países, nos Estados Unidos, alguns canais com milhões de inscritos, com milhões de visualizações estão sendo apagados, e muita gente vai sair perdendo nessa. Os que não estão sendo apagados estão perdendo a monetização. Eu já falei isso anteriormente num outro vídeo aqui no canal sobre a alteração da política deles de monetização. Então canais que abordam alguns temas mais controversos ou que tem conteúdo, sabe, que não é apropriado para certa faixa etária está sendo desmonetizado. No meu canal aqui, às vezes alguns vídeos, isso já é esperado, porque alguns vídeos sobre guerra, sobre terrorismo já é desmonetizado por definição, porque eles já mudaram há alguns anos isso, mas outros assuntos sobre, sei lá, alguns temas de política, alguns temas um pouco mais controversos, falam sobre violência, também podem ser desmonetizados. Mas não apenas esses. Eu tenho recebido um monte de comentários de pessoas aqui que têm canais no YouTube, às vezes vêm comentar aqui no meu vídeo sobre esse assunto e falam: eu tenho um canal sobre artesanato, estou ensinando a tocar flauta doce, e eles estão tendo os canais deles desmonetizados. No caso desses canais infantis, parece que a lógica é pelo fato de que as crianças não consomem, né, ou melhor, elas não clicam nos anúncios, elas não compram produtos online, então eles podem estar retirando anúncios desses canais porque as crianças não são consumidoras, são os pais das crianças. Em relação a esse conteúdo impróprio, a gente já percebeu isso como pais aqui em casa. O meu filho tem um tablet e ele fica assistindo YouTube, sabe, ele fica assistindo programas infantis, fica assistindo desenhos, então a gente sempre fica de olho para ver o que ele está assistindo, a gente confere o histórico para saber o que ele está assistindo. E vira e mexe a gente vê algum vídeo ali com violência, sabe, Bob Esponja matando outros personagens, ou, sabe, alguns conteúdos assim realmente impróprios. Então a gente vai, apaga do histórico, a gente sempre fica de olho porque muitos deles passam pelo filtro do YouTube, ou passavam, né? Agora a gente vai ver como vai mudar isso, se eles vão se tornar mais rigorosos e vão começar a bloquear esse tipo de conteúdo. Inclusive um vídeo que a gente assistiu, a gente chegou a denunciar para o YouTube, era um que a Elsa era torturada pelo Homem-Aranha e por outro personagem aí. Então eles prendiam ela e torturavam, sabe, furavam as unhas dela, esse tipo de coisa. Pessoas fantasiadas, adultos fantasiados de personagens infantis, fazendo coisas absurdas e instigando violência. O que aconteceu, que não se esperava, foi que houve um crescimento muito grande do YouTube em termos de conteúdo, né, em termos de produção de conteúdo, muitos, milhares e milhões de horas de conteúdo diário. Então ficou muito difícil para eles fiscalizarem o conteúdo e saber o que está passando, se pode ou não, né? Isso vai gerar um debate imenso sobre o que deve ser veiculado na internet, porque quando a gente fala da televisão ou de alguns meios tradicionais de comunicação, eles têm os seus filtros, né? Eles têm, sabe, os seus critérios do que pode ser divulgado, veiculado ou não, e mesmo quando publicam um conteúdo impróprio, há uma grande repercussão negativa dos espectadores, então a população se revolta e comenta e critica, então eles são obrigados a se retratar ou retirar da programação. Mas no caso do YouTube parece que estava impune até agora. Havia muitos canais enormes apresentando esse tipo de conteúdo que eram denunciados e que não acontecia nada. Ainda há. E na verdade o YouTube parece que agora também vai perseguir não apenas esses canais impróprios infantis, como também canais adultos que levam ao extremismo, à radicalização. Eu consigo pensar em uma dezena no Brasil aí de canais extremistas que instigam o ódio, que instigam a violência, que instigam a intolerância. Não sei se vão ser afetados, mas deveriam. Então, o que a gente pode perceber nos próximos meses aí é que muita gente vai ser afetada, muitos canais podem ser apagados ou bloqueados ou ter a monetização bloqueada. Então vai ser uma caça às bruxas tremenda. E muita gente vai ser afetada. Eu não sei se meu canal não vai ser afetado também, embora não aborde temas de maneira radicalizada, não aborde, sabe, de maneira controversa muitas vezes. Eu tento
ponderar as duas posições e tentar encontrar o meu termo, mas eu já vejo alguns vídeos meus sendo penalizados, mesmo sem ser radical, mesmo sem apresentar nada impróprio, sem linguagem vulgar, sem, sabe, incitar a violência. Mas imagino que alguns canais que fazem isso podem ser, sim, penalizados e podem, sim, ser afetados. Muita gente pensa na internet como um ambiente sem lei, sabe, sem limites, mas eu acho, assim, que há limites, obviamente, né? Realmente há limites do que você pode dizer, do que você pode mostrar. Ainda mais para crianças, eu acho que a falta de critérios para apresentar conteúdo infantil vai criar uma geração de crianças agressivas até. Por isso também serve como advertência para os pais, né? De você sempre olhar o conteúdo que seu filho assiste, sempre ficar de olho, porque na televisão há um conteúdo já pré-aprovado, uma programação fixa, no computador ou no tablet eles vão clicando e vão entrando em diferentes vídeos, sabe-se lá onde vão parar. Então tem que ficar de olho mesmo, tem que ficar atento. E eu acho assim que o YouTube está certo em fiscalizar isso, está certo em fechar canais que incitam a violência ou que incitam conteúdo impróprio, mas por outro lado, muita gente que não tem nada a ver com isso também vai ser penalizada, também vai entrar nessa dança e também vai ter canais fechados, também vai ser punida. Cabeças vão rolar de hora em diante, gente. É claro que em algum momento isso vai se autorregular. E o que eu sei também, que eu li uma reportagem sobre isso no The Guardian recentemente, falando que essa caça às bruxas a canais radicais, a canais, sabe, de fundamentalismo, ou canais de extrema-direita, eles estão desaparecendo da internet, né? Estão desaparecendo do Google, desaparecendo do YouTube, desaparecendo, sabe, de canais facilmente acessíveis, e estão indo para Deep Web, estão indo, sabe, para as profundezas da internet. Então lá eles podem propagar sua mensagem de ódio, de intolerância, de violência, que é um território mais sem lei de fato, né, que é nas profundezas da internet aí, onde eles vão agora veicular sua mensagem. Eu quero saber se você está acompanhando isso, se você está vendo agora essa repercussão aí de canais sendo fechados, como o da Kai Vlogs, ou se você não está sabendo de nada. Se você tem canal no YouTube, deixa no comentário aqui embaixo se você já foi penalizado em algum vídeo seu com relação à monetização, se você já sofreu algum tipo de retaliação do YouTube. Eu quero saber também o que você pensa sobre quais são os limites da internet, o que é aceitável e o que não é na internet. Deixa no comentário aqui embaixo, assina o canal se não está ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!